Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós, os fariseus, praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, sim, eles jejuarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos na sexta-feira depois das cinzas. Sempre falo isso. Nós ainda estamos com essas cinzas nas nossas cabeças em sinal de penitência. Ok? Nós tomamos banho, aquela cinza material, ela já saiu da nossa cabeça, mas a cinza espiritual, as cinzas do nosso coração, ela continua. E estamos nesse tempo de penitência. É o tempo favorável, é o Kairós. Estamos nesse tempo onde nós estamos batendo no nosso peito e dizendo para nosso Senhor: Senhor, tem piedade de mim. Precisamos chegar na comemoração da Páscoa com o coração realmente arrependido, com o coração totalmente novo. Homens e mulheres segundo o coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Como diz o Salmo 50, tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Tem piedade de nós. É o Salmo da liturgia de hoje. Salmo 50 ou 51, vai de acordo com a tradução da sua Bíblia. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Nosso coração precisa estar realmente nessa atitude de arrependimento. Nós pecamos e nós precisamos agora do perdão de Deus. Precisamos fazer com que a morte de Jesus na cruz, ela não seja em vão para todos nós, nem para mim e nem para você. E como nós estamos na sexta-feira, a liturgia nos coloca justamente esse evangelho que está em Mateus capítulo 9, do versículo 14 até o 15. Na verdade, 2 versículos. E aqui, os discípulos de João se aproximam de Jesus, perguntando: por que razão nós, os fariseus, praticamos jejum, mas os teus discípulos não? Então disse Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão, e esse dia chegou, meus irmãos. Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, então sim, eles jejuarão. Hoje é dia de nós praticarmos o jejum. Da mesma forma como nós praticamos o jejum na quarta-feira de cinzas, toda sexta-feira nós católicos somos convidados a jejuar. Você tem jejuado? É interessante, toda vez que eu leio esse evangelho, eu me lembro do que Nossa Senhora falou lá em Medjugorje, nas aparições. Ela disse para os videntes o seguinte: vocês fazem tudo, menos jejuar. E ainda mais nesse tempo em que nós vivemos, tantas comidas saborosas que tem por aí. Nesse tempo de calor, sorvete para tudo quanto é lado.
Finais de semana, churrascos aqui e acolá. E aí nós somos levados justamente a esse desejo de comer. Nós somos levados pelo instinto. E aí, meus irmãos, a gula, que é um pecado capital, vai tomando conta de nós. E vamos agindo como os animais. Os animais são assim, sentiu fome, eles não querem nem saber, eles vão procurar comer. Você não vai encontrar um animal dizendo, eu estou com fome, mas vou deixar para comer somente amanhã. O animal não faz isso, o animal age pelo instinto. E muitas vezes nós agimos pelo instinto. São Paulo vai nos dizer que o ventre se tornou uma idolatria. As pessoas querem comer. Existia uma prática dos romanos que eles enchiam aquelas mesas de todo tipo de comida, de alimento, e eles comiam de forma desregrada naquelas festas. E depois que eles estavam com a barriga cheia, eles colocavam o dedo lá dentro da boca e vomitavam. Tinham até os chamados vomitórios, onde eles iam lá, jogavam a comida fora, esvaziavam a barriga para comer de novo pelo simples prazer de se alimentar. Mas nós, meus irmãos, não podemos agir dessa forma. Nós precisamos ter o controle. Precisamos controlar. Precisamos dizer assim, bem, eu estou com fome, mas vou deixar para comer depois. Aquela comida ali é muito gostosa, não vou comer aquela comida. É um dia propício, hoje, para nós comermos até aquele tipo de comida que nós não gostamos. Está entendendo? Mas não aquele alimento que nos faz mal, mas aquele alimento que nós não gostamos, que nós rejeitamos. Então, por penitência, vou comer aquele alimento hoje. Comer comidas amargas. Você gosta de jiló? Bem, eu gosto de jiló. Para mim não é problema comer jiló, mas de repente para você é difícil comer o jiló. Que tal hoje, por amor a Cristo? E nesse tempo de conversão e de penitência, para não deixar que o apetite e o prazer pela comida ele fique aguçado, que tal você se alimentar e comer um jiló? Ou ervas amargas, ou alguma coisa que seja amarga. Que é penitência, meus irmãos. É uma das 3 práticas de penitência que a igreja nos dá. O jejum, a oração e a esmola. Hoje é dia de jejuar. Lembremos também do jejum que a igreja ela nos concede. Come uma das refeições bem, não é para empanturrar, mas come bem. As outras 2 refeições, come menos. Esse é o jejum que a igreja nos oferece. Mas, se você tem acompanhado aí, no caso, pelos médicos, e sabendo que você poderia até passar o dia sem comer nada, isso não é para qualquer um, você poderia fazer esse jejum também. Não come nada, bebe água. Você faz a primeira refeição do dia e depois passa o dia sem comer nada e bebendo água. Como você poderia também fazer, nós poderíamos fazer o jejum a pão e água. Sentiu fome, come pão. Sem manteiga, hein? Sem nada dentro, só o pão. E quando sente sede, bebe água.
para nós nos unirmos a esse momento da paixão do Senhor, pedindo a Deus a graça do controle, de nós nos controlarmos diante dos alimentos. Você está entendendo? Se Jesus disse, dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, então assim eles jejuarão. Hoje é dia de jejum. Estamos na quaresma, meus irmãos. Estamos na sexta-feira de cinzas e a igreja está nos convidando. Mas para viver isso, é preciso ter um coração contrito, como o Salmo 50 de hoje está falando. É interessante que na primeira leitura, Deus diz o seguinte, está em Isaías 58, do versículo 1 até o 9. Mas eu vou pegar apenas ali a partir do versículo 6. O Senhor diz assim, acaso o jejum que prefiro não é outro? Quebrar as cadeias injustas, desligar as amarras do jugo, tornar livres os que estão detidos, enfim, romper todo tipo de sujeição? Não é repartir o pão com o faminto, acolher em casa os pobres e peregrinos? Quando encontrares um nu, cobre-o e não desprezes a tua carne? Aí ele diz, então brilhará tua luz como a aurora e tua saúde há de recuperar-se mais depressa. À frente caminhará tua justiça e a glória do Senhor te seguirá. Então invocarás o Senhor e ele te atenderá. Pedirás socorro e ele dirá, eis-me aqui. Isso é uma das penitências que podemos fazer também nesse dia. De repente você tem ali algumas roupas que você não veste mais e que até você nem vestiu, você comprou e não vestiu. Que tal dar essa roupa para um pobre que está precisando? Deixando essas amarras do egoísmo, essas amarras de querer gastar. Por que não dá aquela roupa? Mas se é aquele tipo de roupa que você acha também que não é conveniente para vestir, porque causa sedução, então dá um jeito nessa roupa. Corta, rasga, queima, porque o que não serve para você também não vai servir para o outro. Dá o alimento. Esse jejum que você faz, que nós fazemos, que tal alimentar alguém que esteja com fome? Quantas pessoas com fome? É o tempo favorável. É o tempo de conversão. É o tempo de mudança de vida. Vamos controlar a nossa forma de comer. E na medida que nós vamos fazendo esse jejum, revestido daquela cinza, nós vamos lembrando a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. O quanto que Ele sofreu por mim, o quanto que Ele sofreu por você. Outra prática boa para se fazer no dia de hoje é a via sacra. Meditar. Sem pressa. Por isso é importante ter tempo. E ali sem pressa, primeira estação, segunda estação, terceira estação. E ali vai meditando, vai pensando, vai vendo o quanto que Jesus sofreu, o quanto que Jesus quis nos salvar, ao ponto da humilhação que ele passou, até chegar à sua morte.
até chegar aquele momento em que Jesus diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Reservemos o dia de hoje. Procuremos no dia de hoje um momento para que você, eu, para que todos nós possamos meditar a via sacra. Qual a prática que nós poderíamos fazer nesse dia de jejum, uma vez que o livro do profeta Isaías está dizendo de alimentar aqueles que passam fome? Que tal no dia de hoje essa penitência ser feita? Dar de comer a alguém que não tem o que comer. Quem sabe uma cesta básica para uma família pobre. Que prática maravilhosa. Fazer isso por amor a Cristo. No dia em que nós comemoramos e relembramos a sua paixão. Alimentar quem não tem o que comer. Está entendendo? Sei que nós fazemos muitas penitências. Tem gente aí fazendo a penitência: não vou comer chocolate, não vou comer doce, não vou comer isso, não vou comer aquilo. Mas neste dia, da sexta-feira, depois das cinzas, uma vez que você está fazendo jejum, que nós estamos fazendo jejum, que tal alimentar, dar alguma coisa, por menor que seja? Eu falei a cesta básica, talvez você não tenha condição de dar uma cesta básica, mas qualquer coisa que você possa dar para alguém que esteja precisando. Aí nós teremos um jejum acompanhado também de uma prática alimentar aos que têm fome. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima, e desça sobre você, pela intercessão da Virgem Maria, neste tempo de penitência, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.